E aí, gente, beleza? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os hebreus, fenícios e persas. Lembra que a gente já tinha conversado sobre os povos que habitavam a Mesopotâmia, e eu falei que tinham outros povos que habitavam a região, né, ali próximo e até mesmo a região da Mesopotâmia, só que a postura de vocês estava dividindo ele em dois momentos. Primeiro a gente falou lá dos sumérios, babilônicos, né, dos caldeus, dos amoritas, falamos desses povos, e agora a gente vai para uma outra sequência aí, dos hebreus, fenícios e persas, beleza? Tão fundamentais quanto aqueles outros que nós vimos lá no início do ano, tranquilo? Vamos prosseguir então aqui, vamos lá. Começando então pelos hebreus, né, povo famoso aí, para quem é cristão, né, que Jesus era judeu e hebreu é judeu. Vamos falar um pouquinho então sobre eles aqui, ó. A história dos hebreus é marcada por pela migração, por muita perseguição, lutas e cativeiros, né? Fazem parte da história dos hebreus. É um povo historicamente perseguido. Tranquilo? Grande importância aí para o cristianismo e para outras duas religiões. Na verdade, o judaísmo vai servir de base para outras duas religiões, né? São responsáveis, os hebreus são responsáveis pelo monoteísmo. Lembra que basicamente todos os povos que nós falamos até aqui, né, os babilônicos, os sumérios, os amoritas, os egípcios, todos eram politeístas, e agora a gente está falando de um povo monoteísta. O que significa isso, gente? Eles acreditam em um único Deus. Tranquilo? Tranquilo? E o livro sagrado deles é o Torá. Sabe o que é o Torá? O Torá é o Velho Testamento cristão. Tranquilo? Então vejam só, os hebreus vão ser monoteístas. Do judaísmo, que é a religião hebraica, vai sair o cristianismo e também o islamismo. Dos povos islâmicos. Tranquilo? Loucura, né? As três religiões nascem basicamente nessa mesma região. Tranquilo? O islamismo vai nascer aqui, perto do deserto da Arábia, na cidade de Meca, com Maomé. Vamos falar dele mais à frente. O islamismo surge, o judaísmo surge mais ou menos aqui, na Palestina, Canaã, terra prometida. Fica aqui, na Palestina. Tranquilo? Vamos lá. História política. Governo dos patriarcas, governo dos juízes e governo dos reis. Essa é a divisão da história política dos hebreus, né? A origem do povo está no clã do patriarca Abraão no século 20 a.C. Beleza? Aqui, ó. O povo hebreu tem a sua origem no clã do patriarca Abraão do século 20 a.C. Abraão importantíssimo para o judaísmo, para o cristianismo e também para o islamismo. Tranquilo? Vamos lá. Ó. A princípio, os judeus ocuparam essa região aqui. Ur era uma cidade suméria. Daí eles migraram para Canaã, terra prometida, atual Palestina. E daqui eles foram para o Egito. E ficaram no Egito, porque aqui na região de Canaã teve uma seca gigantesca, eles tiveram que migrar. E depois um cara aí chamado Moisés, que vocês conhecem bem, vai levar de volta os judeus, os hebreus, para a terra prometida. Só que vai ter uma galera já morando aqui, porque eles vão ficar muito tempo no Egito. Vamos lá aqui, ó. Abraão migrou para Canaã. Veio daqui para Canaã.
Beleza? Depois migrou para o Egito. Acabei de falar isso para vocês. Tranquilo? No século XII, saíram do Egito conduzido por Moisés. Esse episódio aqui, chamado de Êxodo. Tranquilo? Aí encerra a parte dos patriarcas. Aí começa o governo dos juízes, que é o outro momento aí da história dos hebreus. Tranquilo? Quando eles voltaram a Canaã, eles tiveram que enfrentar outros povos que agora estavam habitando a região, como, por exemplo, os filisteus e os cananeus. Tranquilo? Nesse período, os hebreus foram governados por juízes. Beleza? De boas. Vamos prosseguir aqui. Governo dos reis. Aqui ocorre a centralização de um poder em torno de uma monarquia. Isso aconteceu durante as lutas contra os outros habitantes da região ali de Canaã. Tranquilo? O primeiro rei foi Saul, o segundo, Davi, e o terceiro, Salomão. No governo de Salomão, rola uma divisão dos reinos. É fundado o reino de Israel, ao norte de Canaã, que vai ser dominado pelos assírios em 722 a.C., já falamos de assírios. E na parte sul, o reino de Judá, que vai ser dominado pelos neobabilônicos. Lembra disso? Cativeiro da Babilônia. Falamos isso lá quando a gente falou de babilônicos. Tranquilo? Por conta desse intenso conflito na região de Canaã, os judeus vão migrar no movimento chamado de diáspora. Os hebreus dispersam pelo mundo devido aos sucessivos conflitos. Tranquilo? Aí, depois de muito tempo, tem um movimento de sionismo, que é o retorno a Canaã. Beleza? Vamos aqui para o segundo povo, fenício. No século XV a.C., se desenvolveram as primeiras sociedades fenícias, marítima, mercantil. Vamos voltar rapidinho aqui no mapa anterior. Olha onde está a Fenícia aqui. Ó. Fenícia. Ó, Rio Eufrates, Rio Tigre, região da Mesopotâmia. Tranquilo? Vamos lá aqui. Ó. Aqui o mapa está um pouco ampliado, né? Não está tão fechado na região. Então, a Fenícia é mais ou menos aqui. Tranquilo? E olha o que eu falei aqui, ó. Povo marítimo mercantil. Tá vendo essa parte vermelha aqui? São as rotas comerciais que os fenícios faziam. Ou seja, eles vão ser os maiores navegadores do mundo antigo. Tranquilo? Vão estabelecer comércio, né? Vão fazer trocas por todo o mar Mediterrâneo. Tranquilo? Vamos lá. A Fenícia era formada por cidades-estados autônomas. Esses pontinhos vermelhos nesse mapa aqui são cidades fenícias, que vão ser chamadas de cidades-estados. Nós vamos falar disso de modo bem mais profundo quando a gente estiver falando de Grécia, sobre as cidades-estados gregos. Tranquilo? São basicamente cidades autônomas. De boas? Vamos seguir. Ó. Formaram um alfabeto com 22 sinais aperfeiçoados pelos gregos. Desse alfabeto surgiram o alfabeto latino, indiano, hebreu, grego e árabe. Vejam aqui, ó, alfabeto fenício, nessa coluna aqui, e ao lado o alfabeto latino correspondente. Tranquilo? Ou seja, o alfabeto fenício vai dar origem ao alfabeto que nós utilizamos hoje. Por que eles fizeram isso? Porque ficava mais fácil na hora de comercializar. Você anotar e escrever, por exemplo, quanto foi vendido, o que precisa ser comprado. Daí a sagacidade dos fenícios. Beleza?
Seguindo, o último povo aqui são os persas. Persas são, a gente vai falar deles também quando estivermos falando de Grécia Antiga, por conta das guerras médicas, né, a invasão aí dos persas à região da Grécia. De boas, vamos lá. Ó. Fruto da unificação dos medos e persas. Então os persas podem ser chamados também de medo-persas. Beleza? Foram comandados por Ciro até 550 a.C. Ciro e seus sucessores, Cambises e Dário, expandindo o domínio do império. Veja aqui, ó, onde está a Pérsia. Deixa eu botar outra cor. Onde está a Pérsia? Tranquilo? Viram aqui? Pérsia. Olha o tamanho do império dos caras. Parte da Ásia, parte da Europa e parte da África. Sem falar de parte aqui da Península Arábica, do Oriente Médio. Tranquilo? De boas? Vamos lá. Ó. Em 490, Dário I tenta invadir Atenas. A gente vai falar disso, né, na Batalha de Maratona, quando a gente estiver falando de Grécia. Inclusive vai dar origem à prova de maratona aí das Olimpíadas. Tranquilo? Uma nova tentativa foi empreendida pelo seu sucessor Xerxes, 300 de Esparta. Vocês já ouviram falar disso. A gente vai falar disso, da guerra medo-persa ou guerras médicas, quando a gente vai falando de Grécia. Para administrar o Império Persa, olha o tamanho do Império Persa, Dário I dividiu em províncias, chamadas de satrapias, que era governado pelo sátrapa. Ou seja, vamos dizer que ele pega esse pedaço aqui, tranquilo? Eita, sumiu. Esse pedaço aqui e chama de satrapia. A pessoa designada para governar esse pedaço aqui vai ser chamado de sátrapa. Tranquilo? Isso aqui é uma moeda persa que circulava em todo o seu império. Tranquilo? Agora vamos falar um pouco sobre a religião. O zoroastrismo. Tem fundamentos aí do cristianismo, né? Na verdade do judaísmo, que vão reverberar no cristianismo e no islamismo. Vamos lá aqui. Ó. Pregava a existência de uma incessante luta entre Hormos, deus do bem, e Arimã, deus do mal. Tranquilo? Então essas duas entidades, elas lutavam pela, digamos, alma das pessoas. Muito semelhante ao cristianismo, ao judaísmo, ao islamismo. Né? Nós temos duas forças dicotômicas que representam aí, né, que são os opostos. E a gente vai ter o deus da bondade e o deus ruim. Tranquilo? Aqui no caso, né, do zoroastrismo, Hormos e Arimã. O zoroastrismo possui princípios religiosos morais encontrados no cristianismo, judaísmo e islamismo. Falei para vocês, como por exemplo aí, ó, a ideia de juízo final, ressurreição dos mortos e eternidade no céu ou no inferno. Tranquilo? Com isso, nós terminamos aí toda a região da Mesopotâmia. Tranquilo? Aqui, ó, Rio Tigre, Rio Eufrates, região da Mesopotâmia, falamos do Egito. Tranquilo? Olha o império gigantesco dos persas. E em breve nós vamos falar dessa região aqui, que é a Grécia. E mais à frente vamos falar dessa região aqui, que é a Península Arábica, onde vai nascer um cara chamado Maomé, que vai dar origem ao Islã. Tranquilo? Vamos lá, as nossas tarefinhas. Então, dessa vez eu vou passar para vocês aqui as páginas 63 e 64 da apostila, caderno de atividades, da página 28 a 34, para ser entregue no dia 14, enviados para esse e-mail aqui, profdilansilva@gmail.com. E fica uma dica do tio aqui, ó, para a galera nerd aí, que gosta de jogar como eu, esse jogo aqui, Age of Empires,
que foi relançado ano passado, 2019, todo refeito em HD, e você controla, você pode escolher uma dessas civilizações antigas e controlá-la. E começa lá no período Neolítico, o jogo é basicamente uma revisão de história. Você começa no Neolítico, onde as pessoas estão fixando a terra, você começa com caçadores e coletores, ajuda a galera a fazer as plantações, a criar os animais, e você vai desenvolvendo. Né? Você pode escolher ali, tem romanos, egípcios, sumérios, Yamamotos, tem diversos povos aí da antiguidade. Tem povos da Ásia, povos do Oriente Médio, tem povos da Europa, enfim, da África. Então vocês podem escolher um jogo bem maneiro, tá, com os gráficos bem bacanas. Beleza? Beijoca, gente, se cuidem e hashtag fique em casa. Tchau, tchau, gente.